Bem, meus amigos, hoje nós concluiremos o tema que nós estamos abordando sobre a definição da palavra igreja. Hoje também eu vou mostrar diversas passagens que falam dessa instituição humana que não é organizações religiosas, que é diferente. Instituição humana é uma coisa, organizações humanas é outra coisa. Quando eu falo instituição humana, eu estou me referindo a instituições que refere-se ao ser humano. O ser humano aqui está identificado como uma instituição, que no caso que nós estamos abordando, a igreja. A igreja, ela foi edificada sobre pessoas, como nós temos abordado nos vídeos que nós já produzimos e publicamos. Então hoje nós chegaremos à sua conclusão, a conclusão deste tema, mostrando exatamente a diferença do que é a igreja que Jesus Cristo edificou sobre as pessoas que se converteram a Ele, começando por Pedro, quando ele disse a Pedro que sobre ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ele, naquela confissão que ele fez ao perguntar aos seus discípulos quem diria os homens que era o Filho do Homem. E ninguém que estava ali com Pedro, seus colegas, apóstolos que Jesus Cristo já havia escolhido, não souberam responder. E Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus Cristo respondeu para ele: Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. Pedro, em grego, quer dizer pedra. Também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, por aí, meus amigos, dá para perceber que existe uma grande incoerência entre o que se chama igreja hoje para o que Jesus Cristo definiu. O que é igreja? Igreja, na mente da maioria das pessoas no mundo todo hoje, prende-se a um espaço físico, a um templo, ou seja ele de pedra ou de madeira, aí chamam de igreja. Religiões, denominações religiosas, chamam-nas de igreja. E não é verdade. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo não é constituída de madeira, nem de pedras, nem de tijolos, nem de barros. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, depois do Velho Testamento, diga-se de passagem, no Velho Testamento, os judeus, principalmente os judeus, que era considerado na época o povo de Deus, Israel, que era o povo de Deus, passou a se reunir no Templo de Salomão
não preciso repetir essa história, é só pegar a Bíblia Sagrada e vai, e vocês vão saber como foi construído o templo de Salomão e para que finalidade. Mas ali foi passado. Tem muitos líderes religiosos que justificam a criação de templos, de denominações, quando Jesus Cristo, visitando o templo, e tinha um bocado de vendedores vendendo uma série de produtos, Jesus Cristo expulsou e usou a expressão que a casa de Deus não era lugar para se fazer comércio, né? Ali não era lugar de se fazer comércio, e expulsou aqueles vendedores que estavam ali. Mas esse argumento não tem nada a ver com a decisão de pessoas criarem templos, construir templos, ou alugarem prédios, casas, para dar o nome de uma denominação qualquer, dizendo que é a igreja de Jesus Cristo. Não é verdade. Isso não justifica. Porque Cristo falou isso exatamente porque ele vivia também ainda sob o domínio da lei de Moisés, que falava sobre o templo de Salomão. E que aquele templo ali servia não somente para aqueles que já seguiam a Deus, se reuniam em nome de Deus, mas também para pessoas de outros credos. Era um espaço livre. Porque após a partida de Jesus Cristo, depois do seu ministério para junto ao seu Pai, acabou essa necessidade de se construir templo, até porque Jesus Cristo não deu nem orientação aos seus apóstolos para construírem templos, onde quer que eles chegassem, pregando a sua palavra, pregando o Evangelho, e pessoas se convertiam. Não tem nenhuma passagem no Novo Testamento que Jesus Cristo oriente aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para construírem templos, né, para se reunirem junto com os seus seguidores. Não existe. Por quê? Porque a figura do templo morreu, a figura do templo construído por mãos humanas morreu no momento que Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre as pessoas que lhe seguiam, que se convertiam a ele. E as características desta igreja que Jesus Cristo nos mostra está exatamente aqui em Atos, a partir do capítulo 2, quando no dia de Pentecostes, todo mundo sabe aqui o que quer dizer o Pentecostes, né? É só ler Atos a partir do capítulo 1, né? Que é para não tomar muito tempo aqui, e quem não souber ainda, lê em Atos capítulo 1, e aí vai saber o significado do dia de Pentecostes. Aqui no capítulo 2, a partir do versículo 37, nós encontramos essa referência. Quando ouviram isto, se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras dava testemunhos e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Os que aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Estava reunida nesse local 120 pessoas de várias cidades, de vários países. Quando desceu o Espírito Santo, exatamente o que Jesus Cristo havia prometido, que ele tinha que ir para o Pai, para que ele mandasse o Espírito Santo para continuar a sua obra na terra. Exatamente era edificar a sua igreja. E ele diz lá em um dos seus sermões que ele tinha que ir, e quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, exatamente aconteceu aqui em Atos 2, esta promessa se cumpriu, quando eles estavam reunidos em um local, né? E aí, de repente, acontece aquele fenômeno. Por favor, procurem ler Atos, a partir do capítulo 1, que você vai ter a confirmação disso que eu estou falando. Tá, então, aí, 3.000 pessoas foram batizadas neste dia. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram realizadas por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui é templo de Salomão. E partiu o pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, veja bem, aqui não fala que eles estavam reunidos na igreja. Não fala, diariamente perseveravam unânimes na igreja. Fala no templo. Que estava se referindo exatamente ao local que era de costume os judeus, os israelitas, se reunirem para orar e buscar a Deus. Era no templo de Salomão. Aqui no capítulo 4, mostra mais aqui, no versículo, a partir do versículo 32, assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua coisa alguma que possuía, mas tudo era compartilhado. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía a cada um segundo sua necessidade. José, um levita, natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
que significa filho de consolação, vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Bem, gente, aqui nós já estamos vendo a verdadeira característica da igreja do Senhor, da igreja viva de Jesus Cristo. O espírito era este, era de amor, de união, de fraternidade, de comunhão. Né? Então, esta é a verdadeira característica da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem uma diferença muito grande com as religiões criadas pelos homens aqui no mundo. Então, minha gente, nós vamos agora mostrar mais algumas passagens, né? E somente a que deu origem a essas inúmeras denominações que nós já conhecemos, nós já falamos aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, do 10 ao 24, nós vamos encontrar, na verdade, a origem dessas religiões que eles dão o nome de igreja. Assim, o apóstolo Paulo já vivia um problema sério com essa questão de surgimento de denominações chamadas evangélicas. Aqui no versículo 10, 1 Coríntios, nós vemos aqui ele abordando este assunto. Peço-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, e não haja a vós separações, que sejais unidos no mesmo raciocínio e na mesma opinião. Pois a respeito de vós, meus irmãos, me informaram da família de Cloé que há contendas entre vós. Digo com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Estaria Cristo dividido? Foi Pedro crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus porque a nenhum de vós batizei, a não ser a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que em meu nome fostes batizados. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se algum outro batizei. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se torne inútil. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então veja bem aqui, onde começou, onde se originou essa questão de divisão de denominações religiosas e de religiões de um modo geral, né? E nós estamos aí próximo, dia 31,
saiu já na mídia, inclusive na TV Globo, né? A comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, atribuindo-se a Lutero, o reformador do protestantismo. Ainda bem que eles falam que é a Reforma Protestante, que não tem nada a ver com a Igreja Viva de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo não precisa de reforma. Ela já foi reformada. Ela já foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Porque se a Igreja de Jesus Cristo, se a Igreja Viva de Jesus Cristo é uma pessoa quando se converte a Ele, e a palavra de Deus já diz que quem está em Cristo nova criatura é, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, que para a pessoa se transformar em Igreja de Jesus Cristo, em templo vivo do Espírito Santo, ele precisa passar pela regeneração, tem que nascer da água do Espírito Santo, como Jesus Cristo disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Necessário vos é nascer de novo, disse Jesus Cristo a Nicodemos. Aquele que nascer da água do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, né? E em Coríntios nos fala que quem está em Cristo é uma criatura é, que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, e que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, lógico que esta igreja não precisaria jamais da reforma de um homem que fazia parte de uma religião, de um credo religioso, que encontrou na Bíblia Sagrada a mensagem que o meu justo viverá da fé. O justo aí significa aquela pessoa que se converteu a Jesus Cristo, que se transformou em sua igreja. Ora, se a igreja do Senhor Jesus Cristo já existia há mais de 1500 anos, como é que agora surge um reformador que deu origem ao protestantismo, né? E quem usava esse termo de protestante, e até hoje usa, são pessoas que fazem parte de religiões que não comungam com que a verdadeira igreja de Cristo comunga, que é exatamente ter na palavra de Deus a sua regra de fé e crença. A igreja de Jesus Cristo não crê em outros deuses. A igreja de Jesus Cristo só crê em Jesus Cristo e no Pai eterno, o Deus Criador do céu e da terra, porque foi Ele que enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue precioso para salvar os perdidos, inclusive aqueles que viviam sob o domínio da lei. A palavra de Deus diz que se fosse pela lei, nenhuma alma se salvaria, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, nem mesmo aqueles que foram usados por Deus para escrever a lei, como Moisés. Nenhum profeta do passado, nenhum sacerdote do passado, que serviam a Deus, não seriam salvos pela lei. Então Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo exatamente para substituir tudo aquilo que a lei impunha aos homens do passado, homens aqui no sentido genérico, homens e mulheres. Tudo que a lei determinava se fazer, aquelas liturgias, aquelas cerimônias, aqueles sacrifícios que eram feitos naquela época pelos judeus, nada daquilo serviu para salvar ninguém. Foram salvos aquele povo do Velho Testamento confiados exatamente na promessa que eles tinham, que Deus ia mandar o seu Filho
Jesus Cristo. E quando ele veio, os judeus não acreditaram no seu filho. Por isso que a palavra de Deus diz que, lá em João 1, capítulo 1, versículo 11 diz: veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. O versículo 12 diz: mas aqueles que o receberem, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aí transforma-se em Igreja de Jesus Cristo. Então, essa comemoração que os evangélicos estão fazendo, que vai culminar no dia 31, né? E completa 500 anos da Reforma Protestante. Aí vem o nome das denominações tradicionais envolvidas nesta festa. Colocaram até uma imagem de Lutero nos eventos, né? Como se fossem endeusando ele, né? Então, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, então não tem sentido. Quem comemora a Reforma Protestante, na verdade, são religiões, são denominações evangélicas, são grupos religiosos. Não são as igrejas de Jesus Cristo, no sentido individual. Que é a igreja coletiva, né, que são os crentes reunidos em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, ou na casa de irmãos, como a Bíblia aqui menciona, a igreja que está na casa do irmão fulano de tal, a igreja que está na casa da irmã fulana, está aqui nas cartas do apóstolo Paulo, dirigida a esses irmãos, a essas igrejas que se reuniam em casas. A igreja do Senhor Jesus Cristo deixou de se reunir no Templo de Salomão e passou a se reunir em casas de irmãos, pessoas convertidas que se transformavam em igrejas. Os apóstolos e os irmãos daquela época não investia recursos financeiros em templos feitos de pedra ou de madeira, não. O dinheiro era investido exatamente nas igrejas, ou seja, eram as pessoas convertidas, aos necessitados, como nós vimos aqui na leitura que eu fiz em Atos, né? Como era que os irmãos, né? Como era que as igrejas viviam realmente, a união, o amor, tudo era compartilhado. Aí eu faço uma pergunta aqui agora para finalizar esta parte, este tema. Qual é a religião no mundo? Qual é a religião no mundo? Qual é o grupo religioso no mundo hoje que vive de conformidade como aqueles servos de Deus, aqueles que se convertiam a Jesus Cristo de verdade, que nós acabamos de ler aqui, de mostrar aqui, viviam? Qual é dessas religiões neste mundo que você observa este comportamento semelhante ao daqueles irmãos, a da igreja primitiva, quando ela foi edificada por Jesus Cristo no mundo? Qual é? Me apontem qualquer uma religião que se auto-intitula Igreja de Jesus Cristo, que vive desta forma, conforme nós acabamos de ler aqui. Você aqui vai dar a resposta, você que tira a sua conclusão, não sou eu. Eu estou aqui apenas para trazer a verdade para toda a humanidade através da leitura da palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando aqui na Bíblia Sagrada.
né, o que está escrito nela. Eu estou apenas transmitindo para o mundo através desses vídeos que eu estou produzindo para postar nas redes sociais, principalmente no YouTube. O YouTube, o mundo todo tem acesso a ele. Então meu papel aqui é este, é levar essa mensagem pura, verdadeira, contida nas Sagradas Escrituras. Esta é a minha missão como igreja do Senhor. Por isso que eu me identifico ao mundo como igreja do Senhor. Eu tive a felicidade de ser escolhido por Deus através de uma congregação na Bahia em 20 de agosto de 1978 para ser ordenado ministro do Evangelho, pastor. Mas graças a Deus, com o tempo, eu consegui me libertar de organizações religiosas. Eu consegui. E hoje eu sou um pastor, um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Não sou preso a nenhuma denominação evangélica. Não tenho vínculo com nenhuma denominação evangélica. Por quê? Porque a Igreja de Jesus Cristo é uma instituição que tem autonomia por Deus para pregar a sua palavra em qualquer lugar do mundo. Esta foi a missão que Jesus Cristo deu à sua igreja quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí alguém me pergunta, e como é que a gente faz, já que existe essa definição de religião, igreja, de religiões, igrejas? Bem, se você se converte a Jesus Cristo, aí você pode se reunir com outros irmãos que também se converteram a Jesus Cristo, em qualquer lugar, na sua casa. Faça da sua casa uma congregação, no seu quintal. Reúna com aqueles que se converteram a Jesus Cristo na sua casa, num quintal, né? Debaixo de uma árvore, em qualquer lugar. Porque a igreja é você. A igreja não é o local que você se reúne. O local que você se reúne é um espaço físico que apenas recebe pessoas que têm o mesmo princípio cristão, bíblico, que entende que igreja não é espaço físico. Igreja são pessoas que se convertem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando pelo processo de regeneração, transformando-se em nova criatura, né? E aí sim, depois desse processo, passando por esse processo, aí sim, a palavra de Deus é que ensina isso. Aí você assume a identidade de verdadeira igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo não tem CNPJ. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo só tem CPF identidade. O que quer dizer isso? É você que tem um CPF e tem uma identidade, que é identificada como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque a igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo, conforme nós vimos aqui, ela não se identificava diante do mundo com um rótulo de uma denominação religiosa. A identificação dela é através do seu testemunho. A Bíblia diz aqui, que nós lemos aqui, né? Que cada dia ia sendo salvo aqueles que aceitavam o Evangelho e que eles eram vistos por de fora como pessoas diferentes. Nós lemos aqui em Atos, capítulo 2, né? A Bíblia fala isso aqui, que eles aqui então, minha gente, nós vamos continuar falando desse assunto no decorrer da produção dos nossos vídeos, mesmo
falando de outros temas referentes à Igreja Viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar sempre voltando, batendo na mesma tecla de que Igreja de Jesus Cristo não são religiões. Nenhuma religião deste mundo que se auto-intitula igreja, na verdade não são igrejas. São apenas grupos religiosos com nomes de fantasias de igrejas. Igreja Flanital, Igreja Beltrana, Igreja Silcrana. Eu não vou citar aqui nomes de nenhuma denominação, porque não é nosso objetivo, tá? Entrando em atrito e entrando em embate com nenhuma denominação religiosa. Mas você que é inteligente, você que pesquisa, você que estuda, passe agora a estudar a Bíblia Sagrada, para saber se isso que eu estou falando aqui tem fundamento ou não. E aí, para você fazer um juízo de valores do que eu estou falando, do que eu já tenho falado através de vídeos, você só poderá fazer juízo de valores se eu estou certo, se eu estou errado, é exatamente examinando as Sagradas Escrituras, como Jesus Cristo nos orientou. Examinai as Escrituras, porque cuidastes ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus Cristo não manda ninguém examinar religiões, grupos religiosos não, mas examinar as Escrituras. E tem outra parte que ele fala: errais por não examinar as Escrituras. Muitas vezes nós erramos e praticamos certas coisas que não é do agrado de Deus, porque nós não examinamos as Escrituras. Nós não examinamos as Escrituras. Então, por isso, minha gente, por isso, meus amigos, eu estou trazendo para vocês aqui este tema, né, que é para que vocês próprios possam examinar nas Escrituras Sagradas. Eu peço até pelo amor de Deus, a partir desses vídeos que vocês têm assistido, passe a examinar as Escrituras Sagradas. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, como eu já citei aqui em vídeos anteriores. O meu e-mail é walterbt@gmail.com. Walter com B, tudo junto. E aí eu teria o maior prazer de continuar este bate-papo, que aqui é um bate-papo que eu estou tendo com vocês. Apesar de vocês não me conhecerem pessoalmente, nem eu também conhecer vocês, mas se quiserem saber a minha referência, é só entrar lá no meu blog do Walter Desidério. Entra no Google e procura lá, blog do Walter Desidério, que você vai ver as minhas referências, você vai encontrar as minhas referências lá neste blog. Ou seja, eu não sou uma figura oculta, eu não sou um fakes, eu não sou uma pessoa que se esconde, não, eu sou uma figura pública, né? Quem tiver acesso à internet e entrar no Google, basta colocar o meu nome completo lá, Walter Desidério Barreto. Aí vocês vão ver as minhas referências, vão encontrar as minhas referências. Então, este tema específico nós acabamos de encerrar por aqui, e até a próxima, onde nós abordaremos outros temas ligados exatamente à missão da igreja aqui neste mundo. Até mais.